Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 28. Um texto bem conhecido, Mateus 28, verso 16. Diz o texto da Sagrada Escritura: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos ou do mundo. Amém. Pai, te damos graças pela tua palavra. Ela é poderosa, ela é viva e ela é eficaz. Pronta, Senhor, para mudar o nosso coração, para transformar nosso entendimento, e é esse desejo que temos nessa manhã, de nos vermos diante da Escritura e sermos mudados na imagem do Teu Filho, Pai. Nos dá graça para compreender e para absorver e, acima de tudo, praticar a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, relembrando que nós praticamente estamos falando aí, desde o início do ano, de um desdobramento da salvação, construindo, como eu tenho falado nas últimas mensagens, a percepção ali do salvo, uma vez que nós fomos alcançados pela graça de Deus. Isso tem desdobramentos na nossa vida, tanto no que se refere à compreensão, à visão de mundo, às relações e todas as esferas da vida. Então o salvo precisa ter toda essa clareza em todos os aspectos que nós viemos falando desde o início do ano, para aquilo que eu quero apresentar nessa manhã. Então, se você perdeu alguma mensagem, isso faz parte, a mensagem de hoje faz parte dessa construção perceptiva do salvo. Nós chegamos nessa manhã ao ponto alto da salvação. O salvo que foi alcançado pela graça de Deus, ele precisa chegar, todo salvo precisa chegar a esse ponto alto que nós queremos falar nessa manhã. E qual que é esse ponto alto? O ponto alto é fazer parte do corpo de Cristo, unindo os seus dons, a sua vocação, a sua característica pessoal, à medida que vai sendo transformado na imagem do Filho, e agora precisa, a partir desse ponto, olhar para fora. Porque uma comunidade madura, a igreja madura, um corpo unido, um corpo maduro, como diz Efésios, aquele que chega à estatura do varão perfeito, da compreensão de Cristo, ela não existe para si mesma, ela existe para ser enviada em missão. Então o salvo, ele precisa chegar nesse ponto, o ponto de que ele vem sendo transformado em todas as suas relações, em todo o seu entendimento, sua percepção, sua visão de vida, para ser enviado em missão. Missão, ela não é um acessório do culto, ela não é um departamento da igreja, muito menos um ministério específico. A missão é a própria razão da igreja existir, é a própria vida da igreja, é a própria existência da comunidade. O corpo de Cristo existe para ser missionária. Calvino vai dizer isso, nas suas Institutas ele vai falar: a igreja é o ventre do Evangelho, do qual ela nasce e pelo qual ela é nutrida. Em outras palavras, a igreja existe para gerar e formar discípulos, que é o que Jesus está falando aqui para os seus discípulos. Então, o ponto máximo dos discípulos, quando eles chegam no ponto máximo de compreensão da ressurreição do Senhor, depois de ter visto o Senhor, Jesus vem, se apresenta para eles e lhes dá uma missão. Então, esse texto, que é muito conhecido pela maioria dos cristãos, chamado de a Grande Comissão, ele vai nos mostrar que toda a autoridade pertence a Cristo.
Então ele começa dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então é de Cristo que vem a ordem, que vem essa autoridade, para que todo discípulo vá. Vá aonde? Vá pela vida, caminhe pela sua existência ao ponto de proclamar o Evangelho, ensinar o Evangelho e batizar aqueles que vão sendo alcançados por esse Evangelho. Então a missão, ela não é sustentada pela nossa força. A missão é sustentada pela promessa de Cristo de que Ele estaria conosco todos os dias. Então ela não é sustentada apenas pelo senso de vocação, não é sustentada apenas pela compreensão de que nós fomos alcançados pela graça. Ela é sustentada pela promessa de Cristo, que Ele estaria conosco. O que a gente pode concluir na construção desse entendimento que a gente vem falando durante todo esse ano? Dos desdobramentos da salvação e da alegria que é proveniente dela. Primeiro, nós somos chamados a viver em comunidade. Ponto. Não existe cristão solitário, não existe cavaleiro sem cabeça. Não existe. Nós somos chamados para viver em comunidade. Essa comunidade foi chamada para estudar, para orar, para estar junto, para ser generosos uns com os outros, ao ponto de que a alegria esteja permeada entre as relações dessa comunidade e contagie outros que vão sendo alcançados por esse Evangelho. Segundo, nós somos chamados à unidade. E unidade não tem a ver com uniformidade, como nós falamos em outras mensagens, mas onde cada um descobre a sua vocação, o seu talento, o seu dom, a sua graça, e dentro do corpo se encaixa para que esse corpo cresça, se conecta, funciona, onde todo mundo vai crescendo na maturidade, na imagem do Cristo. Depois nós somos chamados à perseverança da vida cristã. Essa perseverança é que nos leva à transformação interior, que significa abandonar as características do velho homem e passar a viver agora pela nova identidade que nos foi dada em Cristo Jesus, revestidos do novo homem pela palavra que foi entregue nas nossas mãos, a palavra da ressurreição. E agora, quando chegamos no cume disso, somos enviados para fazer discípulos, enviados para perpetuar essa vida comunitária no mundo, para subverter as características do mundo e transformar esse mundo através da mensagem do Evangelho. Essa é a ponte natural. Isso é o que Cristo faz com o salvo. Então, a missão não é algo particular, a missão é da igreja, de todo aquele que entendeu que foi chamado e alcançado pela graça. Então, a igreja, ela constantemente está se unindo, se renovando em Cristo e se tornando uma igreja que impacta a sociedade, e assim ela passa a cumprir a missão que o Senhor lhe confiou. Então todos nós, se quisermos desenvolver a missão, ser fiéis na missão que Cristo deu à sua igreja, precisamos ter isso bem claro, que somos chamados à unidade, que somos chamados para viver em comunidade, somos chamados para ser transformados diariamente, somos chamados para perseverar nessa transformação e somos chamados para impactar o mundo. E se a gente deseja impactar esse mundo, precisamos nos atentar para as características, que esse texto nos dá, as bases que esse texto nos dá para o envio. E a primeira base está aí no verso 18, onde Cristo fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, diferentemente do que se ensina e do que se imagina a maioria dos cristãos, a missão da igreja ela não começa com a nossa disposição, ela não começa com a nossa criatividade, mas ela começa com a compreensão de que o Cristo ressuscitado tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele quem governa. Por que a gente precisa ter esse entendimento, meus irmãos? Porque uma hora, mais cedo ou mais tarde, a nossa disposição vai acabar. Mais cedo ou mais tarde, a nossa criatividade vai acabar. E se a base da missão de Cristo é a nossa disposição e a nossa criatividade, a missão também acaba. Uma igreja se estagna.
uma comunidade para. Ou, na pior das hipóteses, cai em distorções devido à falta da criatividade. Aí você começa a colocar dinossauro, se vestir de chapolim, porque a criatividade para espalhar o Evangelho não é a base da autoridade de Cristo, mas é a base da criatividade. Agora, se a nossa base é a compreensão da autoridade de Cristo, então nós entendemos que Ele é o Rei entronizado, que Ele tem toda a autoridade, que Ele tem o domínio absoluto sobre os céus e na terra, e por isso nós atendemos a esse chamado, e não importa os resultados, importa é que a gente proclame o Evangelho. Calvino, ele interpreta esse texto dizendo o seguinte, no seu comentário de Mateus 28, Cristo não envia os apóstolos sem primeiro confirmar que todo o poder do céu e da terra está nas suas mãos. Ou seja, a missão da igreja nasce da autoridade de Cristo. O Cristo é quem governa a igreja. E se é Ele quem governa a igreja, é Ele quem sabe quem vai ser salvo ou não. Nós não precisamos de criatividade, é Ele quem salva. Nós não precisamos inventar a roda, nós só precisamos ser fiéis na pregação do Evangelho. A nossa missão, como igreja e como discípulos do Senhor, não é atrair as pessoas pela criatividade que temos, mas é pregar o Evangelho daquele que é irresistível. Cristo é irresistível. A graça de Deus é irresistível. O sucesso da nossa missão, ele não está ligado à nossa capacidade criativa. Ele está ligado à fidelidade da pregação do Evangelho. E foi isso que moldou a igreja durante os séculos. Foi essa consciência que trouxe para Lutero a reforma. Lutero vai enfrentar impérios, vai enfrentar concílios, não pela força pessoal, mas pela convicção de que a palavra de Cristo tinha autoridade sobre a instituição humana. Tanto é que quando as pessoas vão elogiar o trabalho de Lutero, Lutero fala, eu não fiz nada, a palavra fez tudo enquanto a gente bebia cerveja. Então ele delega todo o poder, todo o sucesso da reforma, que foi um divisor de águas para a igreja, à autoridade da Escritura, a autoridade de Cristo. Isso significa para nós hoje que a nossa missão, ela não pode ser guiada por tendências culturais. Apesar da gente sempre tentar dialogar com a cultura, mas a nossa missão é guiada pela voz daquele que tem toda a autoridade e continua ainda reinando. Uma vez que a gente está alinhado a isso, a gente então pode se conectar, crescer em entendimento e, permeados pela alegria da salvação no nosso espírito, a missão ser divulgada, ser espalhada e alcançar pessoas. A pergunta que a gente tem que fazer, sincera e íntegra, é: o que Cristo, nosso Rei, quer que a gente faça? E não qual é a última moda, qual é a última estratégia, o que é que funciona. A pergunta que a gente tem que fazer: Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? Como podemos ser mais eficazes na pregação? Como podemos ser mais fiéis na divulgação do Evangelho genuíno? E antes da gente lançar qualquer projeto ou criar qualquer ministério, a gente tem que avaliar se realmente esses ministérios e projetos estão submetidos à autoridade de Cristo. Se estão alinhados com a autoridade de Cristo. Se esse projeto, se esses ministérios, de fato, vão contribuir para a pregação genuína do Evangelho e formar discípulos. Porque a missão da igreja é essa, a gente não quer somente ganhar pessoas, nós queremos formar discípulos, pessoas que são desenvolvidas na imagem do Cristo. Então qualquer projeto nosso, qualquer atitude nossa de pregar o Evangelho de forma criativa, precisa estar alinhada com isso. Precisa formar Cristo nas pessoas, precisa alimentar o corpo. Ainda que isso não seja popular, obrigado. Ainda que isso não seja popular,
todo o nosso projeto, todo o nosso ministério, ele deve formar discípulos. Ele deve contribuir para essa construção da imagem do Cristo lá fora, para alimentar o mundo com a verdade. A segunda coisa que a gente observa nesse texto está no verso 19, na primeira parte do versículo: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Uma vez que a gente entende que toda autoridade vem de Cristo, precisamos compreender o que significa fazer discípulos. Porque o que Cristo está nos dando aqui, a compreensão e o entendimento, é que Ele não está nos dando uma missão de ganhar membros, não está nos dando uma missão de atrair pessoas, mas de fazer discípulos. E o que é discípulo? É gente que caminha junto, está aprendendo a guardar o que Cristo ensinou. Formar pessoas que têm um coração aberto a aprender, que têm um coração para obedecer, e que acima de tudo estão submetidos a viver debaixo do senhorio de Cristo. Então, o verbo que Cristo usa aqui, ele está indicando um processo de forma integral. Não é apenas converter, não é fazer como os fariseus faziam, fazer prosélitos, membros da sua classe. Cristo está nos dizendo aqui para os discípulos e para nós como igreja, para que façamos discípulos e ensinar eles a viver como verdadeiros cidadãos do reino de Deus. Ganhar membros e atrair pessoas, num certo sentido, é até fácil. É pôr um evento aí, põe um cantor famoso, faz uma campanha e pronto, você já tem um monte de gente. Mas fazer discípulos, aí isso leva tempo, meus irmãos. Isso dá trabalho. Eu gosto de uma analogia que fala que ganhar pessoas, atrair pessoas, vai apontar para os sentimentos. E aponta para experiências de porta. Lembra que Jesus falou que existe uma porta estreita e existe um caminho estreito. Então não basta passar pela porta, você precisa caminhar o caminho. E essa analogia, usando esse texto que Jesus menciona, fala que as portas são experiências de mudanças de ambiente, mas caminhos nos fala de jornada. Então todos nós temos experiências de porta. O que é a experiência de porta? É aquela palavra que te toca. Puxa, nossa, aquilo tocou seu íntimo, tocou seu coração, mudou a maneira de você pensar. São mudanças de ambiente. Então você pensava de um jeito, agora passa a pensar de outro. São aqueles encontros, congressos, pregações, conferências, retiros, vigílias. São aqueles eventos que mexem com os nossos sentimentos, que às vezes nos fazem chorar, nos fazem se quebrantar diante de Deus. São mudanças de ambiente, então está relacionado aos nossos sentimentos. São experiências de porta. E todos nós passamos por essas experiências em muitos momentos da nossa vida. É um encontro, é uma palavra, é uma oração, é uma conferência, é um congresso. Todos nós temos esse tipo de experiência. Agora, caminhos já nos falam de tomar a cruz. Caminhos já nos falam de negar a si mesmo. Caminhos já nos falam de obediência. Já está muito relacionado com o que nós falamos na pregação passada, em crucificar a carne. E esse aqui é o significado de seguir a Cristo. Esse aqui é o significado do que é ser discípulo de Cristo. Porque você pode muito bem ter uma experiência de porta numa pregação. Creio que todo mundo aqui tem. Uma pregação do pastor Levi, minha, ou qualquer outra pregação que você escuta. Só que o que a gente faz depois que a gente é impactado por essa pregação, nos fala do caminho. E ser discípulo é isso. É pegar aquilo que me impactou e passar a viver por aquilo. Calvino vai ressaltar que a igreja, ela sempre deve priorizar o ensino.
Por quê? Porque a fé nasce do conhecimento de Deus. E ninguém pode ser discípulo de Cristo sem colocar a palavra em prática. Então a reforma, ela vai recuperar essa visão. Porque a reforma traz de volta a catequese, que é a instrução sistemática na fé cristã. John Knox, que é um dos reformadores, quando ele escreve o primeiro livro da disciplina, ele vai dizer: não é suficiente receber o nome de cristão, é necessário ser treinado dia após dia no caminho da obediência. E isso é o que significa fazer discípulos, meus irmãos. Por isso que dá trabalho, por isso que é custoso, tanto para nós, como discípulos de Cristo, como para aqueles que a gente quer ajudar a ser discípulos de Cristo. Só que isso é o significado do que o Senhor está dando aqui para a igreja. Esse é o significado de missão. Isso que é discipulado. Discipulado é caminho, não é um evento. Discipulado é conduzir alguém dessa experiência de porta com o Evangelho, onde ele conhece o Evangelho, que ele marca a vida dele, muda o coração. Como diz o profeta, Deus dá um novo coração para ele, um coração de carne, que passa agora a ter sensibilidade para com Deus. É conduzir esse cara que teve essa experiência até a maturidade em Cristo, que é o que diz Efésios. Isso é discipulado. E a igreja que entende essa missão, ela não vai se contentar apenas com decisões emocionais feitas em apelos. Não, ela vai investir na sistemática do aprendizado da fé. Ela vai investir em ciclos de ensino. Ela vai investir em acompanhamento. Ela vai investir em formação de caráter. Porque ela entendeu que não é só um evento. Que não é apenas levantar a mão e dizer: eu aceito Jesus na minha vida. Não, meu filho. Existe um caminho estreito a ser trilhado. Existe um caminho para ser moldado o seu caráter, no meu caráter, junto com Cristo. Aqui, como igreja, a gente tem tentado estruturar essa sistemática em trilhas simples de discipulado. Temos o credo apostólico, temos ali o pré-batismo, temos a escola bíblica dominical que a gente faz, e é claro, a gente tenta diariamente conviver juntos, para juntos caminharmos com Cristo, que é o discipulado de vida, que é o que eu mais amo, é estar junto, para aprender, para ouvir o coração, para ser ouvido também, ser confrontado e assim a gente ser transformado na imagem do Filho. É isso que a igreja precisa pôr em prática. Cada novo convertido é acompanhado até se tornar um cristão maduro e chegar nesse ponto alto, nesse cume de também poder ensinar a outros. Esse é o ciclo do discipulado. É o estar com alguém aqui, pegar na mão dele e andar com ele até que essa pessoa passe não a caminhar mais atrás, mas ao meu lado. E aí ele possa pegar outro para caminhar comigo. Isso é a missão da igreja. E toda essa missão está pautada nessa autoridade de Cristo. Terceira coisa que a gente aprende aqui é que o que diz o verso 19 na parte B. Então na primeira parte ele fala: fazei discípulos de todas as nações. E na segunda parte fala: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui é um ponto de atenção para nós e até uma autocrítica para nós. Porque o que o Senhor está falando aqui para nós? Que a gente tem que fazer discípulo. Fazer discípulo significa ensinar. E aí depois, então, batizar eles em nome do Pai. Isso é até uma crítica que às vezes eu tinha na outra igreja que a gente participava. Que era o que? A gente pegava as pessoas, levava para um encontro, e eu não tenho dúvida que algumas pessoas lá, elas tinham uma experiência verdadeira com Cristo, não tenho dúvida disso, porque algumas eu conheço até hoje, estão com o Senhor, graças ao bom Pai. Só que qual que era o ponto crítico? O ponto crítico é que após esse encontro, que era
3 dias ali numa chácara, uma semana depois a gente já batizava eles. E nessa empreitada, eu sei que pela graça de Deus, Deus vai alcançar uns, mas muitos não permaneciam. E por que talvez não permaneciam? Muito provavelmente porque tiveram uma experiência apenas com sentimento. Mas na hora de trilhar o caminho da cruz, aí rejeitaram, que é a parábola das sementes, né? Deus vai jogando as sementes e tem várias terras. Uma vai cair e vai florescer, outras não. O discipulado, ele tem esse ápice. Fazer discípulos significa isso. Fazer discípulos é ensinar a pessoa no caminho estreito até o ponto alto dessa pessoa escolher submeter a sua vida a Cristo. Então ele tem um objetivo. E o objetivo não é perpetuar um vínculo emocional. Porque o que nós temos visto, discipulado, que eu mesmo pratiquei muitos anos, é um discipulado no estilo dependência. Inclusive muitos chamam os líderes de pai, aquela coisa, né, nem gosto de falar muito. Meu pai espiritual, minha mãe espiritual. Não, de fato, assim, tem um certo sentido, mas tem muita infantilidade nisso. E esse estilo de discipulado é um estilo de discipulado que tenta perpetuar um vínculo emocional. Mas o que Cristo está nos ensinando é que isso não é um rito isolado. É um vínculo. Esse discipulado ele possui um objetivo que é batizar em nome do Pai e fazer com que essas pessoas se tornem também agora missionários de Deus, proclamadores, discipuladores. O discipulado integral, ele tem um objetivo final, que é batizar essa pessoa e fazer dela um proclamador do Evangelho também. E o batismo é um sinal visível de que essa pessoa entendeu, compreendeu a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, e entendeu o seu próprio papel na vida do corpo. Porque esse batismo é uma inserção na nova aliança, o que é o que Paulo fala. É o estabelecimento, é o rompimento com a antiga vida para agora para uma nova vida. Paulo vai ensinar isso lá em Romanos capítulo 6, que é no batismo que nós somos unidos com Cristo em sua morte e ressurreição. E Jesus aqui está mostrando que o batismo também é essa porta de entrada para a comunidade do reino e para o desenvolvimento da missão do reino. É o reflexo do entendimento das bases da fé e das nossas responsabilidades como discípulo de Cristo. Então todo discípulo precisa não só passar pela porta, caminhar, mas chegar a esse ápice de unir a sua própria vida com Cristo. Calvino vai escrever nas suas institutas também que o batismo é o sinal da iniciação pelo qual nós somos recebidos na comunhão da igreja, para que enxertados em Cristo sejamos contados como filhos de Deus. Ou seja, o batismo não é só um ato individual, mas é uma confissão pública e um pacto comunitário. E esse pacto comunitário significa que eu estou me unindo ao corpo de Cristo para, junto com ela, desenvolver a função, proclamando a missão do reino de Deus. A reforma, meus irmãos, nós entramos agora no mês da reforma, dia 31, é o dia da reforma protestante. A reforma vai dar ênfase a esse sacramento do batismo. Lutero, inclusive, vai chamar o batismo de a vestimenta do cristão. Lembrando que essa vestimenta deve ser colocada todos os dias, porque o velho homem sabe nadar, como a gente entende. As igrejas reformadas, elas vão associar o batismo não só a um evento do mergulhar nas águas, mas a um ensino. Por isso que algumas igrejas católicas têm padrinho de batismo. Porque é como se aquela pessoa que está apadrinhando a criança está se comprometendo a ensinar aquela criança a palavra de Deus. Ou os sacramentos da igreja católica. Catequese, etc. e tal. É um compromisso comunitário. Porque entenderam que batismo não é evento apenas.
que fazer discípulos não é levantar a mão ou apresentar a criança à igreja, como é no caso da igreja evangélica, mas é um compromisso de ensinar ela os preceitos do reino de Deus, de fazer ela um discípulo de Cristo, uma garantia, de que aquela pessoa ela vai ter todos os recursos necessários para entender o evangelho durante a sua jornada. Por isso que Cristo está falando aqui, dentro da missão, que a gente tem que pregar o evangelho, ensinar e batizar, porque o batismo é esse compromisso. Talvez hoje a gente precisa recuperar essa dimensão comunitária do batismo, de não apenas ser uma celebração familiar, mas de ser um compromisso de toda a igreja, de toda a comunidade reunida, testemunhando e se comprometendo com aquela pessoa. Eu estou contigo para caminhar o caminho estreito. Se comprometer com esse irmão para ensiná-lo e para tornar ele um discípulo de Cristo. O batismo significa isso, meus irmãos, de renovar e de reforçar a nossa identidade como povo, não apenas como indivíduos, não apenas como filhos de Deus, mas como parte de uma comunidade que quer espelhar a imagem do Cristo ao mundo. O batismo é a maior celebração na vida de um cristão. É o ápice do entendimento da salvação pela fé. É a compreensão de que o batizado entendeu o seu chamado agora para viver com Cristo, para viver como um discípulo, para viver como um membro da família de Deus. Essa é a missão da igreja. Um compromisso de crescimento com aquela pessoa, para que ela se torne alguém que ajudará outros conforme a sua própria trajetória e a tua história. E por fim, mas não menos importante, o Senhor fala: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda que o batismo seja o ápice da compreensão da salvação, a missão da igreja não termina no batismo. Como eu disse, ela se estende, ela se aprofunda no ensino para conduzir à obediência, em todas as áreas da vida. E é por isso que discipulado não é um evento, nem curso, nem apostila. Discipulado é estilo de vida. Porque se eu quero ser transformado em todos os aspectos da minha vida, seja ele familiar, relações, trabalho, eu preciso estar com essas áreas da minha vida em aberto para que outros me ensinem a ser um cristão em todas essas áreas. Então o alvo não é apenas transmitir informações, não é apenas passar conteúdo teológico. Nosso alvo é formar um estilo de vida que está moldado dentro do Evangelho. Calvino também vai dizer isso quando ele comenta esse texto de Mateus 28, e ele diz: a doutrina não é perfeitamente recebida até que ela transforme completamente a vida. Então, como igreja, a nossa missão é ter irmãos que estão caminhando no discipulado, juntos, um povo unidos, que reflete, como diz naquela canção, a imagem do Senhor. Um povo que subverte a sociedade aos padrões bíblicos. Um povo que satura a sociedade do que de fato é justiça num país que é injusto como o nosso. Um povo que transmite paz e alegria para um mundo que é sofrido como o nosso. Nas palavras de Paulo, isso é o reino de Deus: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo e os apóstolos, eles não imaginavam os cristãos como consumidores de sermões. Não. Eles imaginavam como irmãos para caminhar a vida toda. Inclusive você vai ver Paulo chamando Timóteo de filho. Você vai ver Paulo no final da sua vida dizendo para alguns irmãos, Marcos, por exemplo, com o qual ele havia brigado, que ele era muito necessário para Paulo,
Por quê? Discipulado. Experiência na vivência e na missão de Cristo. Discípulos que vivem a palavra. A Reforma também recuperou isso, organizando catecismos, confissões. A gente usa aqui o credo apostólico como instrumento de ensino prático. O catecismo de Heidelberg, por exemplo, foi escrito não para estabelecer uma doutrina, foi escrito para que os irmãos pudessem pegar esse catecismo e ensinar outros, conduzir famílias a uma vida de piedade, a uma vida de obediência. E como eu já mencionei aqui em outras mensagens, Jonathan Edwards dizia que a verdadeira religião, ela é medida pelas nossas afeições santas que nos levam a novas práticas, e não apenas pelo conhecimento intelectual. O amor, ele deságua em frutos, não de mera disciplina externa. E a promessa que o Senhor nos dá, nos garante o sucesso dessa missão, que é o que eu disse no início. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. É a presença do Senhor, meus irmãos, que sustenta a igreja na sua missão. Nós não estamos sozinhos no ensino do discipulado. Por isso que não há desculpas para nós dizer, não estou pronto o suficiente, eu não consigo, eu não tenho teologia. Porque a promessa é que Cristo está conosco. O dono da teologia está conosco. O dono do mundo está conosco. O Senhor da igreja está conosco. Em cada reunião, em cada aula, em cada culto, em cada encontro caseiro, em cada vez que nós nos encontrarmos para promover o reino dele e fazer discípulos. Ele está conosco. O alvo aqui não é a gente ter apenas eventos de evangelização, mas fazer discípulos. Fazer discípulos, ensinar doutrina, ética, praticidade da vida cristã, formar pessoas maduras, saturar esse mundo com a justiça, com a alegria e com a paz do Espírito Santo, até que todos cheguem à maturidade de Cristo, conforme o apóstolo Paulo fala em Efésios. A igreja não apenas evangeliza, ela cria uma cadeia de obediência que vai se multiplicando de geração em geração. Foi assim que o Evangelho chegou a nós. E é assim que o Evangelho chegará aos nossos filhos, aos nossos netos, à nossa posteridade, se a gente obedecer. Meus irmãos, aqui eu quero encerrar essa construção lógica que a gente começou lá no início do ano, lá em janeiro, estudando ali a carta de Pedro. E a gente falou de tantos aspectos, falando da alegria da salvação, das bases da vida cristã. Trouxemos ali uma abordagem das cartas de Apocalipse, aplicadas à igreja de hoje. Refletimos como a salvação ela tem o poder de tocar não só o nosso íntimo, mas exige de nós uma prática. Discorremos isso por 4 mensagens, falando sobre a semeadura das ações. E finalmente a gente trouxe todo esse contexto para a comunidade, para a experiência comunitária. Nós falamos nas últimas 4 mensagens. Uma igreja sustentável, um corpo saudável, uma igreja que reflete a imagem de Cristo, através da transformação, que vive como igreja e que agora está pronta para realizar a missão de Deus. Em Efésios 4 a gente aprende que a gente é um corpo equipado com dons e líderes. Em Colossenses nós aprendemos que a verdadeira comunidade só floresce quando o coração é transformado interiormente. E agora aqui em Mateus 28, nós descobrimos que a comunidade ela não existe para si mesma, mas ela é enviada a formar discípulos de todas as nações. E que eu quero encerrar toda essa construção lógica que a gente fez, tentou fazer pelo menos, com um voto de aliança entre nós como igreja. Hoje é ceia. É um momento da gente refletir sobre a nossa própria história com Cristo, a nossa própria vida com Cristo, mas a nossa própria vida com a comunidade também.
E eu sei que muitos de nós talvez não tenhamos a energia de antigamente. Os irmãos podem trazer assim se quiserem. Que quando eu era mais jovem, a gente queria mudar o mundo. Na minha juventude, ali pelos meus 22 anos, quando eu entreguei de fato a minha vida para Cristo, porque eu sempre cresci numa igreja evangélica, mas aos 22 anos é que de fato eu entreguei minha vida para o Senhor e passei a viver completamente para Ele, tentando viver diariamente a vida cristã nos preceitos e no padrão de Cristo, rejeitando muitas coisas. E eu queria espalhar isso, queria viver isso. Por isso que eu fui para uma igreja em células, porque a igreja em células fazia eventos, fazia evangelização, tentava discipular pessoas, então eu estava animado com aquilo. Hoje, com filho, com trabalho, com tudo, talvez eu não tenha tanta essa animação, mas o meu coração ainda queima por isso. Conversava com o Guilherme, o Gui, também, essa semana fomos lá visitar ele, e ele compartilhava do mesmo sentimento. O coração queima, e de fato queima mesmo. Porque quem conheceu o Evangelho quer ver outros conhecendo também. E que a nossa igreja, meus irmãos, e é esse voto que eu quero que a gente faça, a gente possa nos unir em aliança. Talvez aqui não é o lugar que a gente imaginou que poderia ser. A gente tem muitas diferenças. Mas o que nos une é a missão de Cristo. O que nos une é a paixão pelo Evangelho, pela doutrina. O que nos une é o amor pelo Senhor e o Evangelho sendo espalhado. Então que a gente possa entender que a missão nasce dessa autoridade de Cristo. Que nós não fomos chamados a ser para membros apenas, mas para formar vidas. E isso significa inserir cada novo convertido na comunidade e ensinar os preceitos de Jesus, para que viva uma vida de obediência e passe isso à posteridade. Formar discípulos inteiros, de mente, coração e prática. E só uma igreja unida, aliançada com esse propósito, e uns com os outros, poderá completar essa missão no mundo. A minha intenção foi justamente demonstrar para a gente rejeitar as receitas rápidas e prontas de igrejas, porque formar discípulos leva tempo. Formar comunidades santas, engajadas e maduras leva anos, décadas, séculos. Mas que a gente possa ser essa semente que cai na terra e morre, para que outros tenham vida. Hoje é ceia. Eu acredito que não há momento mais propício para a gente firmar essa aliança juntos. E não somente ouvir a mensagem e ser marcado por ela, mas responder se nós estamos dispostos a viver isso. Se acreditamos que estamos aqui por um propósito, de acompanhar pessoas, de andar junto, de entender que o batismo não é um fim, mas é um compromisso com a família de Deus, de se comprometer com essa comunidade para ensinar, aprender e obedecer juntos ao Senhor. E se você disse sim para alguma dessas perguntas, quero te pedir para ficar em pé, para renovar esse pacto hoje, tanto com o Senhor, como também uns com os outros.